Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Quem já teve vontade de sumir, nunca mais aparecer. Nunca mais aparecer. Nunca mais dar satisfações pra ninguém. Principalmente pros da sua própria família. Quem nunca pensou assim? Eu costumo falar muito, pregar muito contra o falso evangelho, justamente por saber de ver e de viver que a vida real de um cristão, talvez você não entenda o que eu vou te dizer agora, tá? Muitas das vezes ela vai ser uma porcaria. Muitas das vezes vão ser mais problemas. Muitas das vezes vão ser mais tristezas do que alegrias. Aí você começa a entender o sentido real daquilo que está escrito, que é: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é mais ou menos isso. E eu vou além. Eu vou além nessa análise. Diz a Bíblia que muitos morreram sem alcançar a promessa. Ah, mas e que promessa que era essa? Não interessa. A Bíblia diz que muitos morreram sem alcançar a promessa. Mais uma prova de que hoje muita coisa do que é ensinado é tudo mentira. Porque você é ensinado a acreditar que Deus vai cumprir tudo que te prometeu na sua vida. Mas e se lá pelas tantas ele resolver que não? E se lá pelas tantas ele resolver que você vai morrer? E que talvez as coisas se cumpram na vida dos seus familiares, ou dos seus filhos, ou das suas filhas. Boa tarde. A gente foi ensinado, pessoal, de uma forma totalmente lúdica. Eu vou repetir, porque talvez, só talvez, você ainda acredite dessa mesma forma mentirosa que foi ensinado esse evangelho mentiroso, que as pessoas, até de uma forma mentirosa, dizem viver hoje. A gente foi ensinado de uma forma totalmente lúdica.
E foi aí justamente que Satanás pegou quase todo mundo, porque ele já sabia disso lá atrás, ele já sabia de tudo que estava escrito lá atrás, de como a coisa ficaria lá atrás. Então ele já trabalhou para que as coisas fossem se encaminhando assim. A um ponto onde não se sabe mais o que é a verdade de verdade. Todos os parâmetros ordeiros e bons, até mesmo dentro da casa dos crentes, o diabo conseguiu inverter, roubar, retirar do coração. Então, de fato, se torna uma ilusão. Acaba se tornando uma ilusão você procurar viver o tempo inteiro honestamente. E eu tô falando aqui de um evangelho que não é para qualquer um, é para quem é maduro para entender. Se você não é maduro ou madura para entender o que eu tô falando, vai para outro vídeo. Vai ver vídeo de gatinho, vídeo de tombo, vídeo de briga de bêbado. Você ri bastante. Às vezes para você é até melhor ser burro, sabe? Vou dar um conselho aqui do meu coração para você. Eu acho que às vezes os burros são pessoas mais felizes. Porque vive justamente dentro da sua limitada burrice, morrem sem conhecimento, foram felizes por momentos e tá tudo certo. Seguiram a massa, acham que tudo que acontece com eles é normal, é o que tinha que acontecer mesmo. Então, se você quer, eu não vejo problema nenhum, seja burro, não busque conhecimento nenhum, não leia a Bíblia, não estude a palavra de Deus. Eu vou te dar um conselho prático do que eu vivo, tá? Se você não quer ter problemas sérios, não estude a palavra de Deus. Vai por mim, não estude. Vai por mim. Você não quer ter problemas sérios, não estude a palavra de Deus. Porque isso vai trazer para você muitos dias, talvez anos, talvez quase a sua vida inteira de, como se diz no popular, incomodação real, problemas reais. Depois não vai dizer que eu não avisei.
Você sabe quanto custa? Quanto custa para uma música? Uma música tocar, só tocar, para ter a oportunidade de chegar nas paradas de sucesso ali do Spotify, de 1 a 2 milhões para começar a brincadeira, de 1 a 2 milhões. E aí, bom? Tem água lá. É o tempo, né? E o que eu quero dizer com isso? Não que você tenha que ter sucesso nesse mundo, e se você acredita piamente nisso, não quero te desanimar não, mas talvez esse não seja o propósito de Deus para você, não. Mas se você quiser ter sucesso no mundo, para quase tudo, é quase como se fosse um esquema de pirâmide. Você tem que primeiro pagar para ter a possibilidade de chegar a esse sucesso. É assim com quase todas as coisas, inclusive nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos de fachada de hoje. Sabe que as coisas ficaram tão ruins moralmente falando, que eles inventaram termos para saída, para um encontro, para uma ficada, para esse tipo de coisa, um namoro, né? Antigamente você tinha que conquistar uma pessoa, hoje eles falam que é um date. Não, foi só um datezinho. Olha que linguagem chula, né? Isso remete à prostituição. A verdade é essa: você usa alguém e se deixa ser usado ou usada. É um date. Olha isso. Então, como numa sociedade imunda como essa atual, como as coisas vão dar certo? Quando? Esqueça, meu amigo, minha amiga, não vai. E se você quiser se meter a besta de procurar ser o ponto fora da curva, se prepare. Vai chover ferro. Vai chover fogo. Vai chover pedrada. Vai chover canivete.
sobre esse ponto que ninguém quer saber. A verdade é que ninguém quer saber de você. Você achou que alguém queria? Não, é mentira. Esses hinos aí, a não ser Deus, né? A não ser Deus, e sob as condições dele também, que não são nada fáceis de seguir. Só ele quer saber de você. Só Deus. Então esqueça essa mentirada toda que você aprendeu nas igrejas. Sabe? O tempo todo vai dar tudo certo. Se colocar a fé em ação. Acontece que você coloca a sua fé muitas vezes em ação, muitas vezes, e não dá nada certo. Na verdade, eu vejo assim, né? O brasileiro bom mesmo, o brasileiro honesto, mesmo que ele não queira acreditar em Deus ou ter uma religião, ele já é uma pessoa de muita fé. Em contrapartida, existe uma massa cada vez maior, mais grossa, de pessoas em depressão querendo se matar, justamente por causa do que eu vou falar agora. Porque o brasileiro já é uma pessoa de fé, mesmo que ela não queira acreditar em Deus, porque o brasileiro é uma pessoa que levanta de manhã, ele é levado a acreditar que ele trabalha para uma empresa boa. Afinal de contas, né? A empresa que ele tira o seu mísero salarinho ali, diga-se de passagem, um dos piores salários do mundo é o brasileiro. Você sabia que no Brasil, assim como o sistema de escolarização das crianças, o sistema de trabalho é um sistema escravagista, o brasileiro, não só por causa das contas que ele compra por impulso, ele segue tudo que é tipo de rede que também estão só focadas em tirar, e ele não percebe isso, e ele cai em tudo que é tipo de golpe, de conto, e sai comprando em Shopee e assim, sem pensar. Olha o carrinho, às vezes seu mesmo, às vezes seu próprio carrinho, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo. Olhe o seu carrinho da Shopee. Tem gente que vai ter lá de 20, começando com um número baixo, de 20 a 70 itens no carrinho da Shopee. Pergunta se aquilo ali é necessário. Pergunta qual item daquele ali vai fazer diferença na sua vida realmente. De verdade? Nenhum. Você achou que eu ia falar um ou dois, né? Não, de verdade nenhum. Então por isso o brasileiro, ele já é um brasileiro, já é uma pessoa de fé, porque ela levanta primeiro, né, com vida, já é um avanço, né? Já é um avanço e tanto. Levantou, meu querido, tá respirando, tá olhando. Aqui, ó, tô pedalando, ó.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, dá glória a Deus. Tem gente que levanta e não é grata a Deus. Levantou, tá vivo. Até porque se você tivesse morto ou morto, você não se levantaria, né? Então já começa que o brasileiro, ele por tabela, ele acaba sendo crente sem saber. Crente é o quê? Aquele que crê, né? Então ele já levanta, tem saúde. Interessante, né? Ele levanta, ainda tem força para continuar lutando, mas ele come mal, se alimenta mal, dorme, descansa mal, tem problema por 10 pessoas, trabalha por 4 pessoas dentro de uma empresa, porque muitas das vezes o brasileiro ele tem que se desdobrar dentro de uma empresa para continuar ganhando o salarinho miserável dele. E por que eu falo assim? Meu amigo, minha amiga, converse com 4 pessoas. 4 pessoas. Pergunta para todas elas. Você vai ver quantas delas conseguem fazer o salário chegar até o final do mês. Opa, bom. Quantas delas? Quantas dessas pessoas conseguem fazer o milagre do seu salário durar até o fim do mês? Se você conhece algumas pessoas, coloca o nome aqui embaixo nos comentários, que eu vou querer ter uma aula, eu vou querer aprender com essas pessoas, porque o brasileiro ele tem que fazer milagre com o salário dele para chegar ao fim do mês. Ó, e eu tô falando, eu nem vou falar, eu nem vou falar do brasileiro que paga aluguel, não. Eu tô falando do brasileiro que tem casa própria. Porque o que paga aluguel, ele tem que trabalhar ou no Circo de Solé, ou ele tem que ser discípulo do Mandrake. Porque tem que fazer mágica, meu amigo. Tem que fazer mágica. Literalmente tem que fazer mágica para o dinheiro dar para alguma coisa. Então o brasileiro ele já é uma pessoa de fé. Ele já é uma pessoa que exercita a sua fé desde antes de se levantar. Sabe por quê? Ele já dorme preocupado com as contas, com as compras. Ele já dorme desde antes do início do mês preocupado porque ele acabou de trabalhar o mês inteiro. Sabe que no início do mês ele vai receber, o dinheiro não vai dar para pagar tudo que ele precisa pagar. Mas ele precisa continuar crendo que aquele salarinho miserável que ele ganha vai dar para ele alcançar alguma coisa. E não vai dar, meus queridos, não vai dar. Sabe, muitas vezes tem pessoas que precisam ter 3, 4 fontes de renda, que seria o equivalente a uma fonte de renda. O valor do dinheiro, o poder de compra do nosso dinheiro diminuiu drasticamente. Eu lembro da época que o salário era 500 e poucos reais e dava para comprar muita coisa, nossa. Agora, quem ganha aí os seus 2, 3 mil, tá tendo que fazer mágica
para conseguir sobreviver. Então o brasileiro já é uma pessoa de fé, querendo ele ou não, acreditando no que quiser, ele já é uma pessoa de fé. Quer ver só como o brasileiro é uma pessoa de fé? Acabou de passar um por mim agora com uma bicicleta de carga, né? E ele, para virar uma esquina ali, ele meio que parou a bicicleta com o pé no chão. E eu, bem observador, né? Eu devia ter gravado isso. Eu falei, ó, um conselho, hein? Ele, ô meu amigo, falei, bota um freio. Quer dizer, o brasileiro tá sempre acreditando que o jeitinho brasileiro vai dar certo. Que se vier um carro rápido de uma hora para outra, ele tem como parar. Mesmo que a bicicleta dele não tenha freio, que é uma coisa básica. Então o brasileiro, ele é assim. Ele vai vivendo, vai empurrando com a barriga. Aí tem uma música de um grupo famoso, que até caiu bastante já, que a música diz assim, o refrãozinho da música: dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre. Aí o brasileiro vai, se endivida, faz tudo que não devia fazer. Aí pega um copo de cerveja ou vodka com energético e canta alegremente: dias melhores pra sempre. Aqui, ó, eu tô aqui no sacolão dos meus amigos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui qual sacolão que é, porque eles estão sempre me ajudando, né? Eu sempre pego comida para os meus bichos aqui. Ó, Hortifruti Renascer. Hortifruti Renascer, tá? Quer preço bom? Quer produto de qualidade? Dá uma olhada nisso, ó. Olha aí que lindo esse hortifruti aqui, ó. Hortifruti Renascer. Aqui você vai encontrar o meu amigo Carlão, a minha amiga Tainara, vai encontrar o meu amigo Luiz, vai encontrar o Gabriel. Vem pra cá. Aqui no Hortifruti Renascer, eu garanto, são produtos de qualidade. Eu vou te mostrar o que eu pego aqui muitas das vezes, tá? Ó, aqui eu vim pegar aqui. Ó, eu vou levar aqui pra mim. Ó, o que é isso aqui, ó? Palha de milho. Palha de milho. Serve para as cabras, para coelho, para animal ruminante, né? Para cavalo e por aí vai. E eu pego aqui. Ele sempre me doa esse material aqui para os meus animais. Então vale a pena, né? Você fazer uma parceria, né? Se você é ajudado, não custa você também divulgar. Eu acho que faz parte, né? Ninguém vence sozinho, né? Com certeza Deus abençoa muito eles também, porque eles me abençoam. Eu sigo esses princípios assim, né? Quer ser abençoado? Abençoe pessoas. Tem condições? Não tem condições? Ore a Deus para que Deus te dê condições. Por que eu também resolvi gravar aqui? Por quê? Não só porque eles são excelentes pessoas,
Mas aqui eu pego isso aqui, ó, esse tipo de material aqui, né, pra dar pros meus bichos lá. Só aqui tem a palha do milho, mas por exemplo, ó, aqui no chão, ó, tem um pedaço de aipim que tá no chão. Esse tipo de produto eles vão e jogam fora, faz parte, né? Eles não vão vender isso aqui pro cliente, porque aqui o produto é de qualidade e eu conheço. Só que o que eu queria dizer com isso é que muita gente, por isso que eu falei que o brasileiro é uma pessoa de fé. Muita gente pega isso aqui, esse aipim aqui que eu pego para dar para os meus bichos. As pessoas vêm aqui, ó, vou colocar aqui no meu saquinho aqui, ó. As pessoas vêm aqui, a minha bike encostada aqui para engatar na calça. Elas vêm aqui e reviram a lixeira, aqui, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó. Aí vão, acham essas pontinhas de aipim, aí vão vendo o que tem mais, ó. Aqui, ó, aqui tem uma goiaba, ó, tá vendo? Eu vou botar ali, ó, a lixeira. Vou colocar aqui no meu saquinho para levar para os meus animais. Só que o que eu quero dizer? Muitos brasileiros sobrevivem, a verdade é essa, sobrevivem com itens assim. Eles pegam essas coisas, levam para suas casas, descascam esse aipim, partem essa goiaba, se tiver um milho aqui, eles pegam o milho, descascam o milho para comer. Então nós estamos vivendo, meus queridos, minhas queridas, né? Nós estamos vivendo praticamente já uma Venezuela aqui. Estão dizendo que é o Brazuela, né? Eu prefiro não concordar com isso ainda, mas infelizmente a coisa está tendendo para isso, tá? As pessoas estão literalmente sobrevivendo de coisas do lixo, tá? Isso é preocupante. Por isso também eu queria fazer esse adendo aqui nesse vídeo, para também colaborar com o tema, né? O brasileiro é uma pessoa de fé. Aí você passa por um lugar onde tem uma rádio, falando um evangelho que é praticamente uma propaganda. E na rádio estava dizendo assim: quando estamos com os joelhos dobrados, o inferno estremece. Porque tem uma coisa que o inferno abomina. Só que muitas das vezes você sabe que na vida prática não é nada disso. Você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, e muitas das vezes eu estou te falando de um evangelho da vida real. Não vai nessa de evangelho de fábula não, que você vai se lascar e vai abandonar Deus, tá? No evangelho da vida real, você dobra o seu joelho e ora. O que o inimigo faz? Vem pra cima de você, ataca você, tenta destruir tudo que é seu, tenta destruir sua casa, destruir sua família, seu emprego, tudo, seus relacionamentos, tudo. E aí você precisa entender. Por isso é que está escrito: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. O papel do diabo,
já é atacar você, porque ele odeia a criação que tomou o lugar dele. Imagina quando você ora, ele vai vir com tudo para cima de você. Muitas das vezes ele vai tentar sufocar você de uma maneira que vai fazer os seus, preste atenção no que eu tô te falando, ele vai fazer os seus dizerem coisas tão pesadas contra você que vai te fazer pensar assim: será que vale a pena mesmo esse negócio de Deus, de servir Jesus, esse caminho? Porque eu só estou experimentando paulada. Então, a intenção dele é te fazer desistir, te sufocar, sabe? Não continuar mais, não querer mais. Por que eu sei isso tudo? Porque ele faz isso comigo. Então você entende? Porque está escrito resistir ao diabo. E essa resistência ao diabo, pesquisa aí na internet, pesquisa vídeos no YouTube. Resistência. O que significa resistência? Uma força de resistência. Pesquisa aí, você vai saber. É uma força de resistência, é uma força que ela é um mini exército, né? A resistência é um mini exército meio que preparado contra tudo e contra todos, na marra, no sofrimento, para resistir a toda e qualquer investida de quem quer que seja que tente oprimir alguém ou algum produto ou algum povo ou algum lugar que algum inimigo queira tomar para si. Isso é uma resistência. Então, resistir ao diabo é como se você fosse um exército de um homem só, um exército de uma pessoa só. Para impedir que esse inimigo tome de vez o espaço, mesmo, preste atenção, mesmo que esse espaço seja até mesmo a sua mente, a sua cabeça. Isso mesmo. Então você vai ter que formar aí uma força de resistência para, em Deus, proteger a sua mente, proteger a sua cabeça. As pessoas estão doentes mentalmente, né? E eu vou te dizer uma coisa, é uma luta que o diabo está ganhando. Ele está ganhando. Ele está ganhando a batalha na mente de muitas pessoas. Você está vendo as taxas? É que você talvez não se ligue nessas coisas, né? Como eu trabalho na área da saúde, é impressionante
número de pessoas que têm tentado tirar sua própria vida. É impressionante. As pessoas estão desistindo de viver. E quer saber de uma coisa mais assustadora? Mais assustadora dentro do mundo que é oferecido a essas pessoas, onde muitas das vezes o diabo já ganhou a mente delas e elas não se levantaram para oferecer nenhum tipo de resistência contra isso. No final das contas, dentro do mundo delas, elas têm razão. Dentro do mundo delas. Porque essas pessoas acabam sendo convencidas do que tirar a sua vida é uma boa solução. Desistir da vida jamais, mesmo que ela esteja insuportável. E a verdade é essa: Satanás quer que você pense que a sua vida é insuportável, e se você sair fora dela, você vai ter paz. Isso é uma mentira. O diabo é mestre na mentira. Ele é mestre na mentira. Pensa aí. Dá uma pensada aí. Pensa aí no quanto você já teve que viver de problemas. De luta.
e de, vou usar uma palavra agora, estafa mental, para você ter um pouquinho de conforto, um pouquinho de alegria. Pensa aí. Às vezes você luta. Quando tá quase morrendo na luta, e vem um tempinho pra você respirar, e você pensa, pô, agora eu vou, né, dar aquela sossegada. E não. Tem mais luta. Quase até você sucumbir. Parece que o sofrimento, depois da queda do homem, depois do pecado, virou quase que um item obrigatório, sem o qual as pessoas não têm o direito de viver. Você pode ver, você tem sempre que ter um objetivo, uma meta, um sonho, algo para correr atrás. Senão parece que a vida não tem sentido, né? Ou seja, você é obrigado ou obrigada a impor sobre você mesmo ou você mesma um legado de dor, de busca, de sofrimento, para que talvez a sua vida tenha algum sentido. E aí quando você alcança uma meta, você é praticamente obrigado a fazer igual a Dilma. Você já tem que ter deixado outra meta aberta para tentar alcançá-la também. Assim vai. E assim funciona a corrida dos ratos, né? Na qual nunca se chega a lugar nenhum. Hoje em dia as pessoas não trabalham para viver, elas vivem para trabalhar. Vivem para trabalhar. Eu vou melhorar essa frase. Elas vivem para o trabalho. Elas não trabalham para viver. E aí o interessante disso é que muitas das vezes você trabalhou anos, já está envelhecendo, né? Aí você fez o quê? Montou um negócio próprio. Para morrer trabalhando agora no seu próprio negócio. Opa. Sabe, tem muita gente boa que jamais experimentou coisas boas de verdade nessa vida. E isso faz parte do legado da queda, né? Legado da queda.
onde, se você não compreender o que é esse verdadeiro evangelho, você enlouquece. Porque a queda... Paz, tudo bom? A queda tornou sofrimento, dor, né? Os resultados do pecado parte da vida normal do ser humano. E esse se acostumou também, a viver isso e achar que isso é o normal, que isso é o que é o projeto, esse que é o plano de Deus para a sua vida. E não é. Não é. E aí, paz, tudo bom? Você acha que Deus criou a humanidade, soltou na terra e falou assim: bom, vamos lá, que comece o sofrimento, que comece a busca desenfreada pelo emprego dos sonhos, que comece a busca desenfreada por aceitação a qualquer custo na internet, através do exibicionismo, através da exposição do corpo. Que comece a disputa por algum lugar ao sol. Que comece a busca para você pensar que está correndo atrás de felicidade. O que é a felicidade nessa corrida dos ratos, hein? Ter uma casa, ter um bom emprego, ter uma família. O que para você é a felicidade? Eu te afirmo que de repente o que é felicidade para você pode ser o tormento da vida de muita gente.
Hoje o conceito de felicidade mudou muito, né? Antigamente, alguém com uma vida simples, e eu te afirmo, essas eram as pessoas mais felizes. Uma vida simples, sem muito luxo, com o suficiente só para viver, sem muitas ambições, sem ídolos, sem lideranças políticas, sem líderes religiosos. O que é felicidade para você? Talvez para você, felicidade é você ter um carro dos sonhos, ou até mesmo ter um carro popular que possa te levar de um lugar para o outro para fazer as coisas que você precisa. Mas de repente, para uma outra pessoa, tem apenas uma carrocinha, uma simples carrocinha de madeira, puxada por uma bicicleta, com um pouco de capim para os seus animais. Talvez para alguém isso baste. Talvez para você isso seja um grande absurdo. Alguém conseguir ficar contente com tão pouco numa vida onde tanta coisa te atormenta. Ter felicidade nas coisas mais simples da vida. Como uma carrocinha de madeira, puxada por uma simples bicicleta. Talvez tenha mais valor mental, físico e espiritual do que muitos dos grandes sonhos os quais você jamais vai conseguir colocar as suas mãos de verdade. Você não pode negar que se você está vendo um vídeo como esse, você também é um desses brasileiros de fé. Pensa aí, quanto problema você já passou na sua humilde vida. Quantas dores de cabeça insolúveis que você pensou assim, bom,
Agora é o fim. Não tem mais jeito. Não vai dar. Acho que pra mim acabou. Tô jogando a toalha. E desde que você teve esse pensamento, já se passaram aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Até mais. E você tá aí ainda, com a sua humilde bicicleta, pedalando na ciclovia da vida. E eu vou além. Quantas pessoas você já não viu obterem todo o sucesso que disseram para você que é sucesso, e você já viu essas pessoas sendo enterradas, e você continua com a sua humilde bicicleta pedalando na ciclovia da vida. Pensa aí, quantas vezes isso já não aconteceu na sua vida? Tá rindo! Se eu fizer assim, ó, é nítido que, dependendo do nível ou do ângulo de visão em que eu olho as coisas, elas também aparecem para mim em formatos diferentes. Eu queria te levar a refletir sobre o seu ângulo de visão das coisas. Será que você está enxergando do ponto certo? Você está enxergando do jeito certo? É desse jeito que Deus gostaria que você enxergasse? Será que você tem que enxergar mais do alto?
será que você tem que baixar um pouquinho para olhar para o alto? Você sabe o caminho que você traçou até agora. Você sabe a vida que você tem vivido até agora. E eu te afirmo que não existe como você sobreviver, subsistir, resistir nessa carroça velha chamada mundo. Onde tudo aquilo que é mais absurdo se tornou normal, como esse barulho aí, e ainda festejam, e ainda acham graça. É impossível você sobreviver num mundo desse sem a ajuda de Deus. É impossível. Sabe, talvez Deus esteja querendo que você amplie a sua visão e enxergue daqui 5 anos. Como é que você vai estar daqui 5 anos? Do mesmo jeito? Vivendo os mesmos problemas? Não vai ter dado nem um passo adiante? Talvez Deus queira que você amplie a sua visão. Deus, Ele não quer que você seja somente um observador inerte. Uma testemunha ocular. Alguém que fica sempre na janela da vida. Mas olhando só a vida dos outros progredir. E você ali parado, observando, inerte, vendo tudo acontecer. No meio de todo mundo, você é só mais um? É só mais um ninguém? É só mais um alguém? É só mais alguém que olha e não faz nada? É só mais alguém que não vê acontecer? É só mais alguém que a vida simplesmente foi injusta, do seu ponto de vista, e se tornou ninguém, confundindo-se com a poeira da vida de quem você estava olhando passar na sua frente. E você ficou assim, invisível. Deus não quer que você seja essa pessoa.
Deus, ele aproxima, ele olha por dentro da fumaça ou da neblina e ele conhece você pessoalmente. Ele conhece o indivíduo você. Ele sabe a sua trajetória até agora. E ele sabe muito bem que você não gostaria de ser só esse observador da história dos outros. Você gostaria muito de viver a sua história. Deus conhece você. Uma pergunta que eu te faço é: você conhece Deus? Sabe quem Ele é? Você tem Ele como um amuleto só no seu pescoço? Ou como um livro aberto na escrivaninha do seu escritório? Ou no painel do seu carro? Ou uma cruz com um falso Deus pendurado nela, na parede do seu quarto ou da sua sala? É assim que você conhece Deus? Então eu vou te dizer que você não conhece Deus. Deus, desde antes desde quando você não sabia nada sobre a vida, você só queria viver, brincar, correr, até se tornar esse João ninguém, essa Maria ninguém, observadora da vida dos outros. Deus acompanhou toda a sua trajetória até agora. E certamente muitas das suas escolhas não teve nada a ver com Deus. Então hoje você vive o resultado da trajetória que você escolheu. E aí chegamos num ponto onde todo mundo quer colocar na conta de Deus. Nesse vídeo eu digo que o brasileiro é uma pessoa de fé. Independente do que ele crê ou não. Independente da sua religião, o brasileiro é uma pessoa de fé, pelos motivos que eu expliquei já no vídeo. Mas eu queria te dizer agora, quase no final do vídeo, que fé, ela pode ser usada da forma certa ou da forma errada. Você pode acreditar piamente numa coisa que vai te levar para a cova, ou você pode acreditar razoavelmente em algo que vai te fazer ter mais vida. Deus, dia após dia. Então fé, simples e pura fé, não vai ter grande serventia no que diz respeito à vida prática e à vida eterna. Fé na vida prática, você vai conseguir fazer e conquistar muitas coisas, talvez coisas simples ou coisas mais elaboradas, mais difíceis, mais importantes. Mas o ponto é que se você chegar até essas conquistas e a sua fé
esteve fundamentado em você mesmo, esteve fundamentado nas suas próprias capacidades. Você vai ter sido uma pessoa com bastante fé, mas uma fé vazia, uma fé sem Deus. Se você quer ter uma fé que produza algo relevante para além daqui, não só aqui, para além daqui, tenha fé, pratique a sua fé. Submeta a sua fé ao Senhor Jesus Cristo. E aí você não vai ser só mais um idiota como esse, irracional, fazendo barulho, achando graça da perturbação alheia. Essa é a sociedade doente de hoje. E no final, todo mundo apela para Deus. Deus ajuda, Deus me abençoa, Deus me salva, Deus me tira só dessa. Senhor Jesus, se o Senhor me tirar dessa só mais essa vez, eu prometo que eu sirvo ao Senhor. Mentira. Hipócritas, mentira. Tudo mentira. São inconsequentes. Deus conhece cada uma dessas pessoas e não quer que você seja igual. Ele quer que você seja uma pessoa de fé, mas uma fé não fingida, uma fé não forjada em você mesmo, uma fé firmada em Deus, uma fé firmada e baseada na sua palavra. Porque aí quando vierem os tormentos da vida, eles vão bater em você, pode ter certeza, vão bater em você. E vão bater com força. Mas a sua fé, a sua crença, a sua base é firmada em Deus. Então a sua casa está sobre a rocha e ela não vai sucumbir ao bater das ondas. Tenha fé, mas do jeito certo, da maneira certa. Deus te conhece, sabe quem você é. Ele não quer você sendo só mais um ou mais uma. Tem um propósito para você existir. E é mais nobre do que tudo isso que tem acontecido com você. Então vale a pena você, sabe, só por fé em Deus, não desistir de tudo. Não jogar a toalha só para ver o que vai acontecer no seu amanhã, com a fé no lugar certo, que é em Deus. Olha que interessante. Olha a cor que está esse céu. Tá parecendo aquele céu de filme, né? Meio cinza. Olha a cor que tá esse céu.
Tá bonito o céu, né? Mesmo meio cinza assim, porque tá frio. Tá bonito o céu. E aí? Você é um brasileiro de fé? O que você acha disso tudo que eu falei? Você é um brasileiro de fé? E eu nem estava afim de gravar nada, acredite se quiser. Até a próxima.